3 pessoas da mesma família foram presas pela Polícia Civil acusadas de tentativa de homicídio e tráfico de drogas na capital. Um dos envolvidos era foragido da Justiça. Matheus de Souza Crisóstomo, de 27 anos, e o cunhado dele, Williams da Silva Dias, foram presos acusados de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 13 de julho na rua Samaúma, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte. Matheus já esteve preso acusado de um homicídio ocorrido em 2004, mas estava foragido da Justiça. Dos mandados de prisão e desse auto de prisão em flagrante, nós também retornaremos ao sistema penitenciário o nacional Matheus, uma vez que ele é foragido, já condenado por um homicídio praticado em 2004. Ao chegar na casa de Matheus, a polícia encontrou aproximadamente 1 quilo de cocaína pura. E a mulher dele, Chaline da Silva Dias, irmã do outro acusado, também foi presa em flagrante, acusada de envolvimento com o tráfico de drogas. Quando do cumprimento do mandado de prisão na casa do Matheus, ele estava em companhia de sua esposa, Chaline, oportunidade na qual nós encontramos uma quantidade de substância entorpecente bastante robusta, o que não significa tráfico de drogas. E aí estamos autuando em flagrante o casal Chaline e Matheus por tráfico de drogas e estamos conduzindo o nacional Williams em razão do mandado de prisão temporária. Desde o início do ano, a Secretaria de Fazenda do Estado passou a calcular o valor do Imposto sobre Propriedade de Veículos, o IPVA, com base em outra tabela. Com essa mudança, o valor do imposto sofreu alteração e alguns motoristas terão que desembolsar mais este ano. Mas quem se sentir lesado pode recorrer. Em 2011, seu Ladelson pagou R$ 540 em imposto sobre a propriedade de veículos automotores. No ano passado, o valor veio menor, R$ 450. Mas este ano, o autônomo foi surpreendido. Teve de pagar o dobro da quantia do IPVA, se comparado aos anos anteriores. Com um valor absurdo de R$ 1.072, está entendendo? Que pelas minhas contas seria R$ 360. Eu paguei porque, você sabe, a gente tem que pagar nossos impostos, os encargos sociais direitinho, os impostos, porque senão quando a gente estiver trafegando, trabalhando, as blitz nos param e a gente vai ter que passar por certos constrangimentos. A diferença acontece porque, desde o início do ano, a Secretaria Estadual da Fazenda passou a seguir a tabela estabelecida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Segundo a Cefaz, dos estados brasileiros, apenas o Amazonas não havia adotado os cálculos do imposto realizados pela FIPE, que estabelece o valor real dos veículos no mercado. E com isso houve algumas distorções em relação às cobranças dos anos anteriores. Principalmente em relação aos veículos a diesel. Esses veículos a diesel, a gente sabe que eles desvalorizam muito menos do que os veículos a gasolina. E a Cefaz, então, quando não tinha essa experiência, nós fazíamos essa tabela anteriormente, era feita a partir da própria Cefaz, de técnicos da Secretaria, e nós cobrávamos muitas vezes a menor. Caso o condutor do veículo duvide do valor do IPVA estabelecido, ele pode entrar com um processo para rever o valor do imposto na tabela. Basta comparecer à secretaria. Antes do contribuinte fazer o pedido, seria importante ele saber. Se o seu carro for de motorização superior a 1.000 cilindradas, é só ele ver assim, o meu carro vale R$10.000. Aí é 3%. 3% daria R$ 300. Se você sabe que o seu carro vale menos de 10.000 e estão te cobrando R$300, entre com um processo que provavelmente a sua cobrança vai ser corrigida. Só lembrando que nos próximos 4 meses será a vez dos motoristas que têm carros com placas final 8, 9 e 0 pagarem o imposto. Foi enterrado esta manhã em Manaus o corpo de Francilva Almeida Leite. A jovem de 27 anos ficou conhecida no Brasil inteiro pela sua história de luta contra o câncer ao se casar no hospital onde fazia o tratamento aqui na capital. A história de Francilva foi mostrada no Band Cidade no dia 10 de maio. Há mais de um ano ela lutava contra um câncer de fígado. Apesar do desgaste com o tratamento, a jovem não desistiu de realizar um sonho: selar pelo matrimônio a união de 9 anos com o companheiro e pai dos 3 filhos do casal.
A cerimônia de casamento foi realizada dentro da Fundação Secom, na capital, e foi acompanhada por centenas de convidados. Fran Silva estava internada na UTI da Fundação Secom e nesta quarta-feira não resistiu à falência múltipla de órgãos. Em nota, a Fundação Secom destacou que a paciente tornou-se um símbolo de esperança e luta contra a doença para os pacientes que passam por tratamento na unidade, porque participava ativamente das atividades promovidas principalmente pelo grupo de apoio às mulheres mastectomizadas da Amazônia, da qual fazia parte. Confira agora como vai terminar a semana, os detalhes da previsão do tempo. O tempo fica nublado com possibilidade de chuva isolada em Tabatinga. As temperaturas variam entre 24 e 27 graus. Em Manicoré, o tempo fica encoberto e também a previsão de chuva, mínima de 24 e máxima de 29 graus. Na capital, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre 24 e 34 graus. O Casarão de Ideias vai abrir inscrições para oficinas de arte aqui na capital. O repórter Iano Sérgio tem as informações. O período de inscrições para as oficinas inicia a partir da próxima segunda-feira, aqui no Casarão de Ideias. O João Fernandes é diretor do espaço e tem mais detalhes. Os interessados, então, podem procurar diretamente aqui o Casarão. Isso. O Casarão de Ideias, que é um ponto de cultura, né, apoiado pelo governo federal e do governo estadual, a gente realiza diversas ações. A gente concluiu agora a primeira parte do primeiro semestre e agora a gente já começa as ações para o segundo semestre. Dentre elas são essas 3 oficinas que você mencionou, que estão abertas a partir de segunda para inscrições para pessoas a partir de 14 anos, né? Então, os cursos todos são gratuitos, são ações que são focadas para o desenvolvimento cultural, social, de jovens e adultos, artistas e não artistas, que queiram buscar nesse espaço essa nova profissionalização para esse mercado. Quais são as oficinas? Então, a gente tem uma oficina de danças urbanas, uma de História do Teatro no Amazonas e uma outra de Gestão Cultural. A inscrição vai até quando? A inscrição começa na segunda, de 25 a 30 de agosto, e as aulas já começam na primeira semana de setembro. Danças urbanas vai acontecer turno manhã e tarde, e História do Teatro e Gestão Cultural vai acontecer na parte da noite. Ok, muito obrigado, João. Iano Sérgio para o Band Cidade. Uma audiência pública realizada esta manhã na Câmara Municipal de Manaus discutiu a criação do Conselho Municipal da Juventude. A ideia é pegar carona no Estatuto da Juventude aprovado pelo governo federal e direcionar políticas públicas para este público. Uma audiência pública realizada esta manhã na Câmara Municipal discutiu a criação de um Conselho da Juventude em Manaus. A ideia é direcionar políticas para este público. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os jovens representam 30% da população de Manaus. Temos que correr atrás de políticas que possam colocar esses jovens num outro caminho, melhorar, inclusive, a participação dele positiva na sociedade, ajudá-los a terminar o seu curso, ser profissionalizado para que possam entrar no mercado de trabalho. Então, nós realmente precisamos ter um olhar diferenciado. O Estatuto da Juventude, aprovado no início do mês pelo governo federal, faz com que os direitos já previstos em lei, como educação, trabalho, saúde e cultura, sejam aprofundados para atender às necessidades específicas dos jovens. A principal preocupação das autoridades é com relação ao envolvimento de jovens com o crime. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, só nos primeiros 6 meses do ano foram registrados 1.633 ocorrências envolvendo crianças e adolescentes, a maioria dos casos com relação a roubo, lesão corporal, tráfico e consumo de drogas. Um dos artifícios propostos na audiência e que podem ajudar a mudar esta realidade é a utilização do esporte na ocupação do tempo ocioso dos jovens. Ocupar o tempo das mais diversas formas possíveis. Através da educação, principalmente, através do esporte, da cultura. Então, hoje foi um passo significativo, né, essa audiência pública, porque o Conselho Municipal de Juventude ele passa a ser o órgão dentro da estrutura da prefeitura que irá tanto fiscalizar como cobrar do próprio poder público. E a gente sabe que o poder público tem que ser cobrado e os jovens têm que participar. A execução
Você vai ver a seguir aqui no Band Cidade. Família de empresário é feita refém na capital. Bandidos continuam foragidos e apenas os carros foram recuperados. E veja também, você vai conhecer o projeto de uma fundação que percorre o país inteiro e agora está no Amazonas para estimular o hábito da leitura inclusiva.